Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos estudar agora mais um conteúdo de matemática. Vamos ver o que é raiz enésima de um número real, ok? Veja só. Consideremos um número real A, tá? E um número natural N, com N maior que 1. Ou seja, o meu N tem que ser maior que 1, nunca menor, tá? Então veja só, a raiz enésima de um número real A é indicada assim, ó, por essa expressão aqui, onde A é o meu radicando e o N é o meu índice. Para a gente encontrar ou estudar essa raiz enésima, nós temos dois casos. No primeiro caso, o índice é par, ou seja, no primeiro caso, esse N aqui é par. É 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Só que, no caso, meu A maior que zero, tá certo? O N sendo par, pode vir o A maior que zero ou o A menor que zero, onde a raiz não será definida, só será definida em A maior que zero. Então, ou seja, isso quer dizer o quê? Que quando o meu A for negativo e o meu índice for par, eu não tenho como definir a raiz em R, ou seja, nos reais. Haverá um estudo mais avançado, no ensino médio, onde vocês poderão definir essa raiz, tá certo? Quando o A for negativo, mas isso é para estudos posteriores, tá bom? Até aqui, iremos estudar que ela em R não é definida, ok? Será em outro conjunto, ok? Bom, então, no primeiro caso, como já falei, o índice é par e o A pode ser maior que zero ou menor que zero. E no segundo caso, o índice é ímpar, certinho? Então vamos ver aqui como é que a gente vai defini-la quando o A for maior que zero. Veja, temos aqui alguns exemplos para a gente definir a raiz. Eu aqui tenho raiz quadrada de 64, raiz quadrada de 25, raiz quarta de 16, raiz oitava de 256 e a raiz quarta de 81. Veja o meu A. Todos eles são positivos, ou seja, maior que zero. Meu índice, que é o meu N, ó, aqui onde não tem nada, é 2. Aqui, ó, 2, 4, 8 e 4. Então, eu vou começar a resolver aqui essas raízes só para lembrar vocês como se resolve, certo? Eu vou começar da raiz segunda. Presta atenção, depois eu vou dizer ou vocês perceberão por quê. Veja, como é que eu vou resolver essa raiz aqui? Eu vou resolver pela decomposição, que é o meu melhor método. Então, eu tenho aqui 25, ó, e vou dividir pelos números que pertencem a um conjunto dos primos. Quem são os primos? 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Então, eu posso dividir 25 por 2 e encontrar um valor exato como resposta? Não. Pode ser por 3? Também não. Vai ser por 5, ok? Que vai dar 5. Que por 5 vai dar 1. Aqui eu tenho, ó, 5 ao quadrado, certo? Então, a minha raiz de 25 é 5. Por quê? Ó, 25 é 5 ao quadrado. Aqui também não é 2, é só cortar 2 com 2. Quem restou? 5. Então a minha raiz vai ser 5 aqui, certo? Quando for 16, a minha raiz quarta de 16, quanto será? Ó, por 2 dá 8, por 2 dá 4, que por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Veja que eu tenho aqui, ó, 2
4 vezes. É verdade? Então, aqui eu tenho raiz quarta de 16. 16. Quanto é 16? 2 à quarta. Então, 2 à quarta. Então, eu vou cortar índice com expoente do radicando. E eu vou encontrar quem restou 2. Então, a raiz quarta de 16 é 2. E se você for fazendo isso, você vai encontrar da mesma forma, tá certo? Fazer essa aqui, 256. Eu quero agora a sua raiz oitava desse radicando aqui. Já que é par, vai ser por 2, que dá 128. Por 2 ainda, dá 64. Por 2, dá 32. Que por 2, dá 16. Por 2, dá 8. Por 2 dá 4. E por 4 dá 2. E por 2 dá 1. Ó, eu tenho aqui, ó, fatores 2. Perdão, aqui é 2. Então, ó, 2. Eu tenho 2 quantas vezes? Vamos contar. Ó, uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Observe que eu tenho, ó, raiz oitava de 256, que é o mesmo que 2 à oitava. Se eu cortar aqui, ó, restou 2. Certo? E quanto será a minha raiz quarta de 81? 81 é ímpar. Não pode ser por 2, mas pode ser por 3. Ó, isso aqui por 3, ó, dá 27, que por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Eu tenho aqui, ó, 3 elevado à quarta potência. Então, ó, raiz quarta de 81, que é o mesmo que 3 à quarta. Cortou aqui, ó, deu 3. Ok? E agora, a de 64. Vamos lá. 64 é par. Por que eu deixei para fazer ela por último? Porque, aparentemente, ela parece ser mais fácil, né? Quer dizer, parece, para você entender melhor, aparentemente. Porém, vocês verão que não é. Vamos lá. 32 por 2 tenho 16. Por 2 eu tenho 8. Por 2 eu tenho 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Ó, 2 à oitava. E agora? Se aqui o índice é 2, aqui eu encontrei 8. Eu tenho 2 modos de fazer isso aí. Tá certo? Eu vou pelo mais prático. Vamos lá. Se aqui é 2, veja, aqui não é 2, eu tenho que encontrar um total de aqui de fatores. Perdão, eu tenho que encontrar expoente 2 aqui. Então, eu vou pegar aqui meus fatores e dividir em 2 grupos. Ó, eu tenho um fator 2, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 por 2 dá 3, ó. Um grupo, 2 grupos. Quanto dá esse grupo aqui, ó? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Aqui, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Eu tenho o que agora? Eu tenho, ó, 8 duas vezes. Então, a raiz quadrada de 64, ó, é 8 ao quadrado. Que eu vou cortar aqui, ó, já achei 8, ok? Tá vendo? Isso é extração de raízes pela decomposição, bom? E quando o meu A
Perdão, quando o meu A for negativo, ó, eu falei no início da aula, né, do vídeo, que não se define em R, ou seja, não tem raiz em R, quando o A for menor que zero. E o que é menor que zero? Negativo, ok? Raiz quadrada de valor negativo não tem. Negativo, tá? Quando for quadrada. Isso é 2, 4, 6, 8, 12, assim por diante. Só os pares. Raiz par, tá certo? Ok? Quando for ímpar aqui já é outra história, tá certo? Então, raiz negativa de índice par não se define nos reais, ok? Lá para o ensino médio vocês vão ver isso aí. Vocês vão ver que existe, mas não nos reais, tá bom? E também é importante saber que eu não devo confundir, ó, isso aqui. Isso aqui tem leitura diferente. Parece ser iguais, mas são diferentes. Ó, importante não confundir. Aqui eu leio menos raiz quadrada de 9. Aqui eu leio raiz quadrada de menos 9. Ok? É diferente. Então, para esse daqui, se define. Tem resposta. Para isso aqui, não. Então, menos raiz quadrada de 9. O menos fica aqui, ó, porque está fora do radical. Não tem nada a ver com o radicando. Esse sinal aqui. Então, eu escrevo ele e vou extrair a raiz de 9, que é 3. Mas já que não, aqui eu não posso extrair a raiz de menos 9. Por quê? Vamos lá. Ó, aqui, para conferir se está certo, ó, fica menos, aí eu tenho 3 vezes 3. Não são 3 duas vezes? Que vai dar menos 3 vezes 3, 9. Então, isso daqui, tá certo? Ó? Ok? Então, ó, isso daqui está aqui, certo? Agora, esse daqui, se eu disser que é 3, vai ficar 3 vezes 3, que vai dar 9. Eu aqui não tenho 9, eu tenho menos 9. Ah, não, então pode dizer que é menos 3. Vai ficar menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9. Menos vezes menos, mais. Aqui não é mais, é menos. Então, isso daqui não se define, ok? Porque quando eu faço esse cálculo aqui, esse sinal aqui não vai ser elevado ao quadrado, só o 3, tá? Ele fica intacto, fica na dele, ok? Agora, quando eu tiver raiz, agora aqui é o segundo caso, onde as minhas raízes, o meu A é maior ou menor que zero, tá? E o meu N é ímpar. Lembra? Só para a gente retornar aqui, ó. Aqui, ó. Primeiro caso, já vimos. A tem que ser maior que zero, tá certo? Quando for menor que zero, que também pode vir, não se define. E no segundo caso, o índice é ímpar. No caso 1, ou primeiro caso, o índice é par. Mas no segundo caso, o índice é ímpar. Ok? Aqui, ó. Índice 3, ímpar, 3, ímpar, 5, ímpar, 5, ímpar. Tá bom? Então, quando o índice for ímpar, o meu A, que é o meu radicando, pode ser positivo ou negativo. Ok? Vamos lá. O meu 8, decompondo ele, ó, por 2, eu tenho 2, perdão, tenho 4, sem a pressa. Por 2, eu tenho 2 e por 2 eu tenho 1. Isso aqui é 2, 1, 2, 3 vezes. Olha aí. Eu tenho aqui, ó,
raiz cúbica 2 a terceira. Então, ó, é só cortar aqui, resultado 2. Tá? Se eu fizer esse daqui, vai dar menos 2. Ok? Por quê? Só para a gente conferir, ó. 2 vezes 2 vezes 2 dá 4 vezes 2, 8. Aqui vai dar menos 2. Conferindo. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora, menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos. Viu? Que a raiz cúbica de 8 é 2. E a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Tá? Vai acontecer o mesmo com 3.125. 3.125 eu vou dividir por quanto será? Por 3, por 5. Vamos lá. 3 com 1. Para saber se é por 3, eu vou somar os valores absolutos do número. E o que é valor absoluto, professor Ismael? O valor relativo desse 3 aqui é 3.000. Desse 1 é 100. Desse 2 é 20. Desse 5 é 5. Para ficar 3.125. Mas o seu valor absoluto é ele mesmo. 3 é 3, 1 é 1, 2 é 2, 5 é 5. Então eu vou somar os seus valores absolutos. E se der um valor que eu possa dividir por 3, então isso aqui tudo é por 3. Se não, não será. Vamos lá. 3 mais 1, 4. Mais 2, 6. Mais 5, 11. 11 é por 3 e dá exato? Não. Então é por 5. Então, 3.125 para dividir por 5. Quanto dá? 625. Ok? Por mais 5 dá 125. Por 5 ainda dá 25. Por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Ó, eu tenho 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a minha raiz quinta de 3.125, posso escrever 5 a quinta, que é só cortar aqui, ó, que dá 5, ok? E possivelmente aqui também dá 5, só que 5 negativo. Certo, pessoal? Então, aí está a nossa aula de hoje, tá bom? Ela foi um pouco mais extensa, porque eu procurei explicar a vocês tudo bem direitinho, bem compassado, para a gente entender, porque aprendemos raiz quadrada, cúbica, enfim, a partir do 6º ano, vocês estão no 9º ano, então já esqueceram, então eu preferi dar uma revisada, calcular bem direitinho para a gente não perder o foco, tá bom? Aguarda, daqui a pouco vai ter atividade. Até logo.